E que a Mãe Maria Santíssima possa hoje e sempre nos abençoar com a sua luz rosa de puro amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora no nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre os tipos de mediunidade e sobre como desenvolver a mediunidade, mais especificamente falando sobre a mediunidade de evidência e sobre a mediunidade de sonhos lúcidos. E se der um tempinho também eu vou tentar falar sobre a bicorporeidade. Como sempre, dando uma recapitulada, eu já comecei essa palestra já há algumas semanas, se eu não me engano, essa é a sétima da sequência, e essa daqui, só dando uma recapitulação, a gente já falou a importância sobre chamar e conhecer seus espíritos protetores quando você está fazendo um processo de desenvolvimento mediúnico, porque você vai precisar do amparo deles e da força deles para você se sentir mais confiante nesses contatos. Tanto que é muito comum os médiums falarem que durante esse desenvolvimento mediúnico eles têm tanta conexão positiva com espíritos bondosos, mas também eles têm momentos chatos com espíritos atrasados que não querem muito bem que você evolua, que você desenvolva e tudo mais. Então, quanto mais conexão você tem com seus espíritos protetores, mais fácil será para você o processo, porque você terá quem chamar e pedir ajuda quando as coisas estiverem confusas e quando você estiver inseguro. Então, é muito importante isso. Também expliquei que a palavra médium vem lá do latim e significa meio, então médium é aquele que está no meio entre o plano físico e o plano espiritual, e que você tem que ter essa consciência de que você, médium, é como se fosse um rádio, que quanto mais trabalha a sua mediunidade, maior será a sua capacidade de sentir frequências diferentes, no caso, planos diferentes e sentir essas habilidades. Também falei um pouco sobre a importância dos chakras e de como alinhar cada um desses chakras para você desenvolver a sua mediunidade. Vão lá e assista a outra palestra que eu falo só sobre isso. Falei sobre a importância da meditação diária no desenvolvimento da mediunidade, e eu ensinei aqui sobre a meditação de 3 tempos, 4 segundos puxando o ar, 8 segundos soltando o ar, 7 segundos segurando o ar, dependendo do tipo de respiração, sobre você conhecer seu anjo guardião, descobrir o nome dele para você conseguir ter um foco maior de chamá-lo quando você estiver inseguro, sobre a importância de entender que todos os pontos de chakras de energia do seu corpo, eles estão sempre emanando energia, e quanto mais você entende dessas energias, mais domínio você vai ter, sobre a importância de novo, você ter técnicas de meditação e descobrir várias, afinal a maioria das pessoas diz que não consegue meditar, mas elas na verdade não descobriram qual tipo de meditação que se adequa a elas. Falei sobre a importância de construir o seu templo astral e um local na sua mente para você ir quando você estiver tentando fazer esses exercícios. Falei sobre os corpos, que é no caso o seu espírito, a sua alma, que é o nome dado ao seu espírito encarnado, o seu perispírito, que é a forma que o seu espírito tem copiando o seu corpo, e o duplo etéreo, que é uma conexão que existe entre o seu corpo e o seu espírito. Falei sobre os 3 tipos de mediunidade de incorporação, consciente, semiconsciente e inconsciente. Falei um pouco sobre a história dos oráculos e de como eles foram utilizados para o processo de divinação e de observar e tentar ver o futuro. Falei um pouco sobre a história do tarô e de como algumas pessoas usam a mediunidade de intuição através das cartas para poder tentar ter visões do futuro e etc. E expliquei também sobre os tipos de visões e de sensações que uma pessoa geralmente tem enquanto ela está desenvolvendo essas habilidades. Hoje, como eu falei, eu vou dar continuidade ao próximo capítulo, já que eu já falei sobre a mediunidade de evidência no sentido de ver o futuro e de intuição. Vou tratar um pouco mais sobre a mediunidade sonambúlica e das pessoas que fazem essa vidência através do sonho,
de aquela tia que sempre tem um sonho e aí alguém da família aparece grávida, aquela tia que sonha com um acidente e alguém da família tem um acidente, ou então ela sonha com alguém e essa pessoa morre. Por que isso acontece? Como é que essas pessoas conseguem sentir isso? Para a gente entender sobre a mediunidade sonambúlica e o que são os sonâmbulos, primeiro a gente tem que entender um pouco sobre o sono. Eu vou falar bem rápido e bem de uma forma bem rasa, diríamos assim, sobre a parte do sono, porque já tem uma palestra aqui só de 1 hora, onde eu explico sobre como você pode ter o seu sono perfeito para você realmente ter uma boa noite de sono e assim não viver cansado. E lá nessa palestra eu explico todo o ciclo circadiano. Mas para vocês entenderem a mediunidade sonambúlica, vocês têm que entender um pouco sobre como o sono funciona biologicamente, então eu vou dar uma relembrada aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a glândula pineal. A glândula pineal ela tem esse nome porque ela tem o formato de uma pinha, que é uma espécie de fruto lá do pinheiro. E a glândula pineal é uma glândula do cérebro da gente que fica, digamos assim, se você for entrando no seu cérebro pela região do centro da sua testa, onde fica ali o terceiro olho, você encontra a pineal bem no centro do cérebro. E a glândula pineal, ela é famosa como sendo a glândula da mediunidade, porque a maioria dos fenômenos mediúnicos que acontecem numa pessoa estão associados exatamente a essa tal glândula pineal. Por quê? Porque a glândula pineal é a responsável por secretar no seu cérebro e no seu organismo alguns tipos de hormônios e de neurotransmissores responsáveis por te colocar no estado de sono ou no estado de vigília. E, para os esoteristas, é a glândula pineal também que ajuda a você entrar em alguns estados de transe, em alguns estados de ondas cerebrais que fazem com que você fique mais relaxado e que você se torne mais capaz de conseguir entrar em estados mediúnicos. Tanto que a maioria das meditações, elas tentam fazer com que você entre nesses estados de consciência de mais relaxamento e assim ative a sua glândula pineal. Por exemplo, é muito comum pessoas que vão a primeira vez num centro espírita, ou então elas veem muito filme de terror, já ter visto aquela clássica cena onde o tal médium, ou então no filme de terror, a tal pessoa possuída fica com os olhos todos brancos. Provavelmente vocês já viram isso. E por que geralmente o olho da pessoa fica branco? Porque dependendo do estado mediúnico que você tiver de transe, é muito comum que os seus olhos eles meio que revirem, eles virem para cima temporariamente, porque existem algumas técnicas de meditação e também algumas técnicas associadas à incorporação e ao uso da mediunidade, onde quando a pessoa ela meio que revira o olho e o olho dela vai em direção para cima, segundo algumas culturas e alguns estudos, ela consegue induzir o estado hipnótico e ela consegue induzir o estado sonambúlico. E devido a isso, nesse estado sonambúlico, ela acaba por conseguir utilizar dessa tal mediunidade dela. E o estado hipnótico associado ao sonambulismo lúcido, que é esse tipo de mediunidade, ele trata exatamente disso, de um estado de consciência alterado, onde você consegue acessar outros planos, como por exemplo o plano espiritual. Então, tem livros que eles citam que é muito comum que um médium em estado sonambúlico ou em estado hipnótico, ele acabe revirando os olhos. Por isso que geralmente quando você vê uma pessoa incorporando no centro espírita, ela revira os olhos e às vezes se você abrir os olhos dela, tá todo branco a parte ali, porque a pupila ela sobe, diríamos assim, ela olha, fica olhando para cima enquanto ela está em estado hipnótico. A mesma coisa acontece além da hipnose, no sonambulismo. No sonambulismo lúcido, quando está iniciando o estado de incorporação, é muito comum que médiums revirem os olhos. E também isso geralmente é visto em filme de terror. Quando a mulher do filme de terror, a médium, ela vai ter uma vidência, ela geralmente revira os olhos, ela cai no chão, tem todo um drama para dar a entender de que ela está entrando num estado sobrenatural. Em filmes também que mostram possessão e essas coisas, geralmente é retratado isso. Então, o desenvolvimento da mediunidade, ele tem também fatores biológicos e ele também tem relação com o seu corpo físico.
Então, quando você aprende a entender sobre a sua mediunidade, você aprende que ela tem uma relação também com o seu corpo. Então, esse fato da pessoa revirar os olhos, que muitas pessoas têm medo e ficam chocadas quando veem, nada mais é do que uma reação biológica do seu corpo. Porque, como eu falei, a glândula pineal, que é a glândula que geralmente associam à mediunidade, ela é uma glândula que ela estaria um pouco acima, diríamos assim, do local dos seus olhos. Ela estaria geralmente na região do centro da sua testa, diríamos assim, que para dentro do seu cérebro, onde tem esse pontinho preto aqui, é onde fica a sua glândula pineal. Então é muito comum que o médium, quando ele vai entrar em um estado de consciência alterado, ele acabe revirando os olhos para cima e por isso que a gente vê aquilo ali acontecer. E aí a mediunidade sonambúlica, que é a mediunidade associada a sonho, você sonhar e ter uma evidência, e você sonhar e acontecer alguma coisa que você sonhou, ela está associada a esses estados mentais. Tem pessoas que, durante o sono, elas conseguem sair do corpo físico e o espírito delas consegue ir ver essas tais informações sem que ela tenha consciência. Então, geralmente, mediunidades sonambúlicas, que são as mediunidades associadas a você dormir e ter um sonho premonitório, e você sonhar que vai acontecer um acidente, o acidente acontecer, você sonhar que alguém está grávida e essa pessoa está grávida mesmo, é um estado mental que o seu cérebro consegue acessar durante o sono, que faz você realmente captar ondas espirituais e assim você descobrir o que vai acontecer antes mesmo que isso aconteça. Na maioria das pessoas, a mediunidade de vidência ela é uma vidência espontânea. Não tem como a pessoa decidir, hoje eu vou sonhar e vou ter um sonho de vidência do futuro. Geralmente ela sonha sem pretensão nenhuma, sem nem imaginar, e quando ela acorda, ela lembra do sonho meio assustada. Rapaz, eu sonhei com isso, isso e isso. Vou ligar para fulana para falar isso. Então, geralmente, como a maioria dos médiums não desenvolve a sua vidência, eles têm essa evidência espontânea. Eles nem sabem porquê, mas eles sonham e acontece. Eles nem têm noção do porquê, mas quando eles veem aquilo que ele sonhou, acontece igualzinho. Segundo a visão espiritual, tem como você trabalhar sua mente, trabalhar sua mediunidade para você aprender a dominar isso e você escolher onde é que você vai ter esses sonhos, você escolher o tipo de revelação que você vai ter e tudo mais. E é nisso que a gente vai tentar focar hoje aqui, ensinar para vocês técnicas para melhorar o sono de vocês e para melhorar essa mediunidade, para vocês terem uma certa previsibilidade e conseguirem sonhar com mais qualidade quando vocês quiserem ter esse tipo de evidência. Bem, para vocês entenderem isso, vocês vão ter que entender o ciclo circadiano. Como eu já falei, tem uma palestra aqui de 1 hora inteira só falando sobre como melhorar seu sono e de como ter sonhos mais profundos, assim fazendo com que você tenha mais sonhos lúcidos. Então eu vou dar uma explicação aqui rápida e o mais breve que eu conseguir para que você entenda qual a importância de um sono bom para você desenvolver a sua mediunidade sonambúlica. Como eu expliquei, o ciclo circadiano é o ciclo associado ao seu sono. E quanto melhor o seu ciclo circadiano for, mais profundo o seu sonho será, mais provavelmente você vai lembrar daquilo que você sonhou com mais qualidade e provavelmente melhor será o desenvolvimento dessa sua mediunidade associada ao sono. Porque como você vai sonhar e dormir muito melhor, provavelmente você vai conseguir ter mais qualidade em relação ao que você sonhou. O ciclo circadiano é um ciclo do seu cérebro para decidir quanto tempo você vai ficar dormindo e quanto tempo você vai ficar acordado. Circadiano é tipo o tempo que está entrando luz no seu olho. Tá vendo aqui a tabelinha? A tabela ela começa aqui às 6 horas da manhã. Porque dependendo da época do ano, é geralmente pelas 6 horas da manhã que o sol nasce. Entre 5 e 6 horas da manhã o sol nasce. Quando o sol ele começa a entrar no seu olho, o seu corpo, o seu cérebro, essa glândula pineal aqui, ela começa a produzir serotonina. Serotonina, como eu sempre falo aqui, é tipo um cafezinho. É tipo um neurotransmissor que ele acorda seu cérebro, ele acorda seu corpo. Não é que nem o café, mas para você entender mais fácil, é como se o seu cérebro ele começasse a produzir um café para te acordar. Então, mais ou menos entre as 5 e as 6 da manhã, em quem tem um sono ajustado, é quando o cérebro começa a produzir isso.
E aí mostra aqui, ó, das 6 às 7 é quando acaba a produção de melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é como se fosse um sonífero que o seu corpo produz para te fazer ter sono. Sabe aquele momento de noite que você começa a bocejar? É porque ali a melatonina ela já está tentando te fazer dormir. É um momento onde esse sonífero natural que o seu cérebro produz, ele está começando a tentar desligar o seu cérebro. Tá mostrando aqui, ó, entre 6 e 7h30 da manhã é quando o seu cérebro para de fazer esse sonífero, para que assim você consiga acordar de manhã cedinho disposto. Mas se você tá com o seu sono desorganizado, se todo dia você dorme em horários diferentes, se tem vários fatores que eu vou explicar mais pra frente, você não faz isso certinho, você não vai dormir bem e assim você não vai conseguir ter tantos sonhos lúcidos quanto poderia. Então, mostrando aqui a continuidade da tabela, entre as 7h30 e as 9 horas é quando você começa a produzir mais cortisol, que é, diríamos assim, o neurotransmissor do estresse e também é o que também faz você ficar com um corpo mais firme, mais rígido, mais disposto para começar a trabalhar. O cortisol, ele geralmente dá uma tensão para os seus músculos, ele faz você ter músculos mais prontos para trabalho e esforço físico, já que lá na antiguidade os nossos ancestrais, era nessa hora que eles começavam a caçar, era nessa hora que eles começavam a revolver a terra para plantar coisas. Então, naturalmente, o nosso corpo ele produz mais dessa energia durante o início da manhã, já que era a hora que a gente começava a trabalhar no sol e na terra para poder produzir os nossos alimentos. Das 9 às 10 tem um período maior de alerta. Então, esse é o período do dia onde você está mais atento, onde você está mais focado, onde você está com mais energia. Por quê? Porque o seu corpo está, diríamos assim, já mais acostumado a estar ali trabalhando e se esforçando. Entre as 10 e as 12, geralmente é o período que você continua com um pico de energia. Geralmente, meio-dia a gente come, porque é o momento onde tem mais sol e o sol estava mais quente. Então, os nossos ancestrais davam uma pausa para não ficar no sol quente e nessa pausa eles paravam para comer, já que eles estavam com fome de ter trabalhado desde as 6 até o meio-dia. Geralmente das 12, que é o meio-dia que você comeu, até 2h30, você começa a ficar mais letárgico. Por que letárgico? Mais cansadinho. Porque você comeu muita coisa e aí o seu estômago ele precisa de mais sangue e de mais energia para ele poder trabalhar e digerir. Então, por isso que depois do almoço você se sente meio cansado, meio sonolento. Tem gente que até tira o cochilo depois do almoço. É porque realmente seu corpo ele fica meio que cansado, diríamos assim, para que mais sangue possa ir para o estômago digerir a comida. E aí depois das 2h30, que é quando terminou de digerir tudo que você comeu meio-dia, o seu corpo ele volta a ter mais energia. E das 2h30 até as 5 horas seria o melhor horário para você fazer exercícios, para você ir para academia, para você puxar peso, porque seria o momento onde o seu corpo tem mais energia e vigor físico. Das 5 até as 6h30 é o momento onde sua pressão sanguínea também está maior. Então também tem mais disponibilidade de sangue para você fazer tarefas difíceis e complexas. Das 6h30 até as 7 é o período onde o corpo também está com a temperatura maior, o que também ajuda na digestão do que você comeu 6 e pouca na janta. Porque nossos ancestrais eles comiam a última refeição às 6 horas para ir dormir e depois das 6 horas, depois das 6, 7 horas, dificilmente alguém estava acordado, porque não tinha luz elétrica, não tinha computador, não tinha nada para você ficar acordado. Das 19 horas, 7 horas até as 21 horas é quando começa às 21 o início da produção da melatonina. Então o certo para o nosso cérebro é a gente começar a querer dormir às 9 horas em ponto, que é quando a melatonina, que nem eu falei, que é o sonífero que o seu cérebro produz, começa a ser produzido. Então, se você começasse a dormir às 9 horas, provavelmente você ia ter uma noite de sono perfeita, seu sono ia ser muito mais profundo e você provavelmente ia ter muito mais sonhos e lembraria muito mais desses sonhos. Então, se você tem uma mediunidade sonambúlica, você precisa ter um horário certo para dormir e você precisa ter um horário certo para acordar.
porque assim você vai ter mais tempo de sono e mais tempo profundo de sono para que os seus sonhos sejam mais lúcidos e sejam mais reais. Um médium de sonambulismo bem treinado, a partir do momento que ele deita para dormir, assim que ele começou a dormir, o espírito dele sai do corpo e ele começa a lembrar de tudo que ele está fazendo fora do corpo. Tem médiums de sonambulismo que conseguem lembrar do que eles fazem fora do corpo a noite inteira. E quando eles acordam de manhã, eles lembram de detalhes, de tudo que eles fizeram no plano espiritual enquanto estava dormindo. Porque, para quem não sabe, segundo a crença espírita, toda vez que a gente dorme, o nosso espírito sai do nosso corpo e ele passa a noite inteira no plano espiritual fazendo as coisas dele, e só quando a gente acorda que ele volta para o corpo de novo. Segundo o livro dos Espíritos, isso é parte da bondade de Deus. Lá no livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz. Ou é no livro dos Espíritos ou é no Evangelho. Eu acho que é no Evangelho que tem um texto que fala que a gente vive como se fosse num regime semiaberto. A gente está preso aqui no planeta Terra. O planeta Terra é como se fosse uma prisão, uma cadeia, e o tempo inteiro que a gente está acordado é como se a gente estivesse preso na cadeia. E quando a gente dorme, a gente começa a dormir até a hora da gente acordar, é como se a gente estivesse fora da cadeia. É quando a gente volta para o plano espiritual. E quanto mais você desenvolver a sua mediunidade sonambúlica, mais você vai lembrar do que você faz nos seus sonhos, mais você vai lembrar do que você faz durante a noite. E tem médiums que conseguem se desenvolver a ponto de eles lembrarem completamente tudo que eles fazem enquanto eles estão fora do corpo. Para quem quiser aprender mais e entender mais sobre sono, tem um filme que é, obviamente, hollywoodiano, mas ele fala um pouco sobre isso, que é A Origem, de Christopher Nolan. Ele fala um pouco sobre sono, sobre sonhos e sobre sonhos lúcidos, para quem quiser aprender um pouco mais. Mas como eu sei que hoje em dia ninguém dorme 9 em ponto, a maioria das pessoas dorme, sei lá, 11 horas, pelo menos a maioria que eu vejo fala que dorme por volta das 11, tente pelo menos dormir todo dia 11 em ponto. Ou tente pelo menos dormir todo dia 10 em ponto. Mas tente ter um horário certo para você ir dormir, porque assim você vai conseguir ter um sono de mais qualidade. Porque aqui, ó, 9 horas o sonífero do seu cérebro ele começa a ser produzido. 2 horas da manhã é quando você entra de verdade em sono profundo, se você começou a dormir 9. Então, se você dorme, sei lá, 10 horas, você vai ter sono profundo 3 da manhã. Se você dorme 11 horas, você vai ter sono profundo 4 da manhã. Se você dorme meia-noite, você vai ter sono profundo 5 da manhã. Se você dorme 1 da manhã, você vai ter sono profundo 6 da manhã. Então você percebe que quanto mais tarde você dorme, pior será seu sono profundo, porque o seu sono profundo ele estará perto da hora de você acordar. Então você não vai dormir bem e você não vai dormir com qualidade. Porque durante o momento que você está dormindo, o seu cérebro ele limpa toda a sujeira que você produziu durante o dia com o líquido cefalorraquidiano. Ele refaz todos os músculos que você fissurou durante o dia, nos seus exercícios, no fato de você ter andado. É durante o sono que o seu cérebro regula o seu humor, se você é uma pessoa feliz, se você é alegre, se você tem disposição. Basicamente, tudo que o seu corpo faz para ele se manter vivo, ele faz dormindo. Então, se você não dorme bem, você vai viver que nem um zumbi. E aí é que tá. Segundo a ciência, você só pode beber café até 2 horas da tarde. Se você bebe café depois das 2 da tarde, você não vai conseguir dormir bem, porque a cafeína ela vai impedir o seu cérebro de desligar para dormir. Então, a maioria das pessoas vive tomando café o dia inteiro, até café antes de dormir. Eu conheço gente que toma café, o cafezinho antes de dormir. E é que tá, nenhuma dessas pessoas dorme de verdade. Por isso que elas vivem cansadas, vivem dizendo que estão com sono. E aí elas vão e bebem mais café e aí vira esse ciclo vicioso. Então, se você não dorme bem, você não vai conseguir desenvolver a sua mediunidade sonambúlica e o seu sono será horrível. E se você tem um sono horrível, você vai acordar de mau humor.
Se você acorda de mau humor, você não vai ter paciência com ninguém, você vai viver brigando com as pessoas e você nunca vai ter um desempenho bom em nada do que você faz porque você está sempre cansado. E por que eu dei toda essa explicação? Porque a maioria das mediunidades, elas estão associadas ao sono e ao estado sonambúlico, e ao estado de meio que desligar do seu corpo para entrar num estado de consciência alterada pela glândula pineal. Então, se você não tem um bom ciclo circadiano, um bom ciclo da sua glândula pineal, provavelmente você não vai conseguir desenvolver bem a sua mediunidade. Então pode parecer loucura, mas se você não dorme bem, sua mediunidade não vai se desenvolver da forma correta. Principalmente se a sua mediunidade for mediunidade sonambúlica, que é essa mediunidade associada a ter sonhos premonitórios e sonhos lúcidos. Então aqui está uma imagenzinha desse carinha aí dormindo, tendo um sonho perfeito, enquanto ele tem aí uma noite protegida por Deus. Essa é uma pintura bem famosa que eu acho bonitinha. E é isso. A mediunidade sonambúlica, ela é uma mediunidade que dá ao médium a capacidade de ter lucidez, capacidade de entender o que está acontecendo enquanto ele está sonhando. Se ele entende o que está acontecendo enquanto ele está sonhando, ele começa a desenvolver mais o controle sobre a mente dele e sobre essa tal mediunidade dele. E os livros que falam sobre sonhos lúcidos e sobre essa mediunidade sonambúlica falam que a maioria das pessoas que são médiums sonambúlicos não desenvolvem verdadeiramente a sua habilidade, exatamente pelo fato de que eles não têm, primeiro, um sono bom, segundo, eles não têm nem consciência do que é mediunidade, terceiro, muito menos o que é mediunidade sonambúlica, e quarto, muitos nem acreditam que existe vida espiritual. Mas o que acontece com um médium sonambúlico de qualidade que realmente aprendeu a desenvolver a mediunidade dele? Primeiro de tudo, ele vai ter um sono muito melhor, ele vai ter um humor muito melhor durante o dia, ele vai ser uma pessoa muito mais paciente e muito mais alegre. Além disso, o médium sonambúlico, com o passar do tempo, ele vai começar a ter sonhos lúcidos, onde ele vai poder, sei lá, conversar com o anjo guardião dele. Ele pode ter sonhos de como foram vidas passadas dele. Ele pode lembrar de como foi a noite dele numa colônia espírita. Ele pode lembrar de várias informações indispensáveis para a evolução dele. Então, um médium sonambúlico, ele é um médium que tem grandes capacidades a serem desenvolvidas que podem até ajudar ele. Porque se, sei lá, alguma coisa aconteceu de ruim na vida dele, ele pode dormir de noite e simplesmente encontrar o anjo guardião dele para conversar sobre o assunto e tentar entender por que aquilo está acontecendo. O anjo guardião dele pode levar ele para uma vida passada para entender o que aconteceu lá atrás que fez ele agora estar vivendo isso. Ele pode até conversar diretamente com o próprio obsessor. Eu já li um livro que contava isso, que um médium sonambúlico saiu à noite em sonho, o guia dele fez a mediação e ele teve a oportunidade de conversar diretamente com o obsessor que estava travando a vida dele e doutrinar esse obsessor e fazer um acordo. Olha, meu irmão, eu vou tentar ser uma pessoa melhor, sinto muito pelo que eu te fiz na minha encarnação passada. E assim ele conseguiu tirar uma obsessão dele sozinho. Então imagine como é muito mais prático, já que para você tirar uma obsessão normalmente você tem que levar o espírito lá no centro espírita, ele tem que incorporar, você tem que ajudar ele, uma trabalheira danada, enquanto que quanto mais desenvolvido você for enquanto médium sonambúlico, mais você vai ter capacidade de resolver sozinho os seus problemas, diríamos assim. E, como eu falei, a mediunidade sonambúlica é uma mediunidade que tem níveis também, e ela tem níveis de profundidade. Tem, depois lá eu vou aprofundar para vocês, porque é outro capítulo que fala disso, mas tem os sonâmbulos, tem os estáticos e tem os uh, é, cata, é, catalepsia, sonambulismo e estático. São os 3 níveis de mediunidades associadas ao sono. Hoje não vai dar tempo de eu explicar, porque tem que explicar cada um separado, porque são níveis diferentes, e lá no livro dos espíritos e dos médiuns tem uma separação grande. Mas basicamente o cataléptico é aquele que tipo, entra em estado de sono e entra em estado de sonambulismo sem nem ter controle, diríamos assim.
O sonambúlico é aquele que já está começando a ter controle sobre essa mediunidade associada ao sono. E o estático é esse aí que eu falei, que consegue perfeitamente lembrar de tudo, ter controle de tudo e consciência de tudo. E essa é a mediunidade mais rara, porque geralmente para você se tornar um médium estático, você tem que ter todo dia meditação, tem que ter disciplina. Geralmente aqueles monges de mosteiro que vivem em clausura, que todo dia fazem exercícios, trabalham na terra e têm um sono regulado, são os que conseguem desenvolver isso. Como os monges Shaolin, entre outros tipos de monges que vivem uma vida dedicada à meditação. Você que está aqui no capitalismo e vive, trabalha, você pode, sei lá, todo dia antes de dormir, meditar um pouquinho. Vai demorar mais? Vai, mas se você não pode ser um monge, é a forma de você desenvolver essa mediunidade caso você queira. E mesmo que você nunca tenha tido nenhum desses indícios, você pode sim e deve fazer essas meditações, porque quem sabe você não desenvolve essa mediunidade. Inclusive é muito associada a mediunidade sonambúlica à mediunidade de bicorporeidade, já que durante o sono é muito comum que esse espírito que está aí por aí perambulando, passeando, ele vá para outros locais e às vezes médiums lembrem de que ele foi lá em sonho, de que ele estava lá. Tanto que tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que conta isso, que um médium, enquanto ele estava dormindo, o espírito dele foi até outro local e lá viram ele e relataram até a roupa que ele estava vestindo, a forma que ele estava vestindo, e ele ficou assustado porque ele realmente tinha sonhado e lembrava de ter ido a esse tal local. Mas aqui lendo rapidinho, só para a gente ver a definição que o livro dá, pode considerar-se sonambulismo uma variedade de faculdades mediúnicas, ou melhor, são duas ordens de fenômeno frequentemente que se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, então é o espírito dele que está saindo ali do corpo. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. É aqui que vem a famosa história do cordão de prata e do cordão de ouro. Se vocês quiserem aprender mais sobre sonambulismo e projeção astral, procurem lá no YouTube um médium chamado Wagner Borges. Ele é um dos melhores para falar sobre esse assunto e para ensinar sobre esse tema. Tem muitas palestras, muitas entrevistas onde ele fala largamente sobre esse assunto e como desenvolver. Mas a mediunidade sonambúlica, que nem eu falei, geralmente é associada a esses dois cordões. Dizem que quando o seu espírito ele sai do corpo durante o sono, em primeiro estado sai um cordão de prata, um fio de prata que mantém o teu espírito, entre aspas, amarrado ao seu corpo físico. Por que cordão de prata? Porque as primeiras pessoas que fizeram projeções astrais viam esse cordão se formando, viam um cordão luminoso e elas diziam, é um cordão branco e brilhante como prata. Mas, para quem é médium e entende, na verdade o cordão de prata é o chakra umbilical, que é o terceiro chakra que fica um pouquinho acima do umbigo, esse chakra dourado aqui que eu estou mostrando, e ele é um chakra que ele tem uma ligação energética com o seu espírito, assim como todos os outros chakras. Então, meio que a energia de todos os seus chakras se reúne e faz um cordão luminoso quando você sai do seu corpo. Toda vez que você está em sonho em algum lugar, ou você sai do seu corpo espiritualmente, esse cordão de prata sai com você. E dizem que quanto mais distante o seu espírito ficar do seu corpo, mais longo esse cordão de prata fica, até o momento que ele fica tão longo que ele se torna um cordão de ouro. Dizem que quando você vai sair, tipo, sei lá, da atmosfera, do planeta que você tá, ou você vai para outras dimensões, é o fio de ouro que te leva. Dizem que os projetistas, eles veem a tonalidade do cordão mudar e ele fica de ouro durante esse processo. E o cordão de ouro de prata, ele é basicamente um sistema de segurança que mantém o seu espírito preso ao corpo. Por quê? Porque se qualquer coisa acontecer de arriscado com o seu espírito lá, no plano espiritual, enquanto você está lá, o seu espírito é tipo puxado com tudo de volta para o corpo físico e você acorda. Tanto que tem muitos livros espíritas que falam sobre esse tipo de projeção, que contam um médium que foi para umbral em projeção astral e que os espíritos atrasados lá tentaram prender ele numa gaiola, tentaram pegar ele à força. E quando ele estava prestes a ser pego à força,
do nada, a luz do cordão de ouro dele meio que dá um pulso de energia e ele acordava de uma vez por todas, meio que se debatendo na cama. Então, geralmente, quando você acorda de noite assustado do nada, possa ser que seu espírito estava arrumando peripécias e se meteu em alguma confusão no plano espiritual, e aí você acordou assustado porque foi o sistema de defesa do seu corpo protegendo o seu espírito. Então você pode, após acordar assim, fazer uma oração, pedir proteção a Deus e ficar tranquilo, porque é um sinal de que a sua proteção está aí ativa. Então, primeiro de tudo, perca o medo. A maioria das pessoas tem medo de fazer projeção astral, tem medo de sair do corpo em sonho e fazer essas coisas porque essa pessoa acha que ela pode ficar presa do lado de fora, que ela acha que ela não vai voltar e basicamente não tem como você não voltar. A única forma de você não voltar seria se seu corpo morresse. E acredite, seu corpo não vai morrer. Não tem nada que você possa fazer em projeção astral que faria seu corpo morrer. Então, não adianta espírito fora do teu corpo te ameaçar da forma que ele quiser. Não adianta. Assim que você sofrer qualquer risco lá fora do corpo, seu cordão de prata e de ouro vão te puxar com tudo pro seu corpo e você vai acordar. E é que tá. Quanto mais você medita, quanto mais você estuda, quanto mais você trabalha a sua espiritualidade, mais chances você terá de lembrar dos seus sonhos lúcidos e mais chances você terá de lembrar do que aconteceu enquanto você estava em sonho lúcido. Então, o que é que você pode fazer para desenvolver seu sonho lúcido? Primeiro de tudo, tenha um caderninho perto da sua cama, caderno, e uma caneta. Por quê? Para que assim que você acordar de um sonho, você anote o sonho, porque quanto mais o tempo passa, mais você esquece das informações do seu sonho, porque o sonho ele está numa vibração energética diferente. Não anote o seu sonho em celular, não use o celular para anotar nada se você teve um sonho. Por quê? Porque a luz do celular, quando ela entra no seu olho, ela acaba atrapalhando todo o seu ciclo circadiano. Eu falei, enquanto tem luz entrando no seu olho, a melatonina ela não é produzida, que é o sonífero natural do seu cérebro. Se você acorda de madrugada e mexe no celular ou liga o celular para olhar a hora, você está colocando luz no seu olho. Então isso confunde o seu cérebro acha que já amanheceu. Então, se você acorda de noite, de madrugada com um sonho, e você pega seu celular para anotar, ou então você pega seu celular para mexer, para olhar alguma coisa, você está atrapalhando todo o seu sono, porque o seu cérebro ele vai parar de produzir a melatonina, porque ele vai achar que amanheceu. Afinal, tem luz entrando no seu olho. Então, durante toda a noite, o seu quarto ele tem que estar o mais escuro possível. E pelo menos meia hora antes de dormir, não pode mais entrar nenhum tipo de luz no seu olho. Por isso que muita gente tem problema de insônia e não consegue dormir direito. Porque a pessoa ela tenta esperar o sono vir mexendo no celular. E aí ela tenta dormir, fecha os olhos, deixa tudo escuro. Ela não consegue dormir logo, ela faz o quê? Pega o celular de novo. E aí quando ela vê, ela vai dormir de um jeito que ela tá tão cansada, mas tão cansada que ela simplesmente apaga. E ali é um sinal de que o cérebro dela já tá tipo tentando desligar ela a todo custo, porque não tem mais como ele se manter acordado. E essa pessoa dorme muito mal, acorda cedo, de mau humor e ainda se enche de café para tentar segurar o dia inteiro totalmente estressada, desanimada e cansada da vida. Então, de novo, se você for anotar seus sonhos, você tem que anotar em papel e com caneta e com o menos de luz possível no seu quarto enquanto você anota para assim não atrapalhar seu sono. E toda vez que você tiver um sonho, tente dar significado para os seus sonhos, porque isso vai ajudar você a ter maior capacidade de interpretação desses sonhos. Porque os seus sonhos, eles são só seus. Então, se você sonha com algo, não adianta você procurar no Google o que é que significa sonhar com tal coisa. Porque a interpretação que vai dar no Google ou no ChatGPT vai ser uma interpretação geral. E cada sonho tem um significado próprio. Vamos dizer que você, sei lá, durante a infância adorava passear de barco. Se você sonha com barco, provavelmente vai ser um sonho feliz e que você vai gostar. Mas vamos dizer que você, uma vez na sua infância, passeou de barco e o barco virou e algum ente familiar morreu afogado, ou então você tomou um susto porque você caiu do barco e você sofreu um grande trauma.
Se na sua mente você sonhar com um barco, provavelmente vai ser um sonho de terror. Então, o significado para você, ele é próprio de acordo com as suas experiências. Se você pesquisar lá no Google o que significa sonhar com barco, ele não vai levar em conta as suas experiências pessoais com esse símbolo, que é o barco. Então, a interpretação de sonhos ela tem que ocorrer de acordo com o significado que você dá àquele símbolo. Se você é uma pessoa que, sei lá, gosta de mitologia, sonhar com um deus mitológico pode ser algo bom para você ou um sinal associado ao que aquele deus faz da mitologia. Mas se você é uma pessoa que tem medo de mitologia, como outras têm, ou tem preconceito, possa ser que o sonho seja negativo. Então, toda vez que você sonhar com algo, anote a tal coisa que você sonhou e anote qual significado você acha que tem aquilo. Porque quando você sonhar de novo com essa mesma coisa, você já vai ter meio que um guia do seu cérebro, você vai ter meio que um dicionário de como seu inconsciente funciona. Então você tem que colocar significado para cada sonho seu. Ah, eu sonhei com a galinha, então galinha representa isso. Ah, eu sonhei com milho, então milho representa isso. Por exemplo, na mitologia maia, milho era um símbolo de prosperidade. Então, se você fosse um maia e você sonhasse com uma espiga de milho, poderia representar que você ganharia muito dinheiro. Mas se você é uma pessoa que detesta milho quando botam na comida, pode representar algo ruim para você. Então, de novo, você tem que anotar o que aconteceu no sonho e definir o que para você sentiu vendo aquilo no sonho. E assim você vai conseguir mapear, de acordo com o seu cérebro, qual o significado de cada uma dessas coisas. E aí, com o passar do tempo, você vai ter um repertório maior em relação a isso. Por exemplo, essa famosa história do povo que sonha e joga no bicho. É exatamente isso. Tem pessoas que, por jogar muito no bicho, elas começam a associar os números do bicho a animais. E aí, quando elas sonham com um determinado animal, sonhei com jacaré, sonhei com gato. Por elas acreditarem essa crença, elas meio que associam simbolicamente aquele animal ao jogo do bicho. E tem muita gente que diz que ganha muito dinheiro no bicho jogando por esses sonhos que vêm de intuição para elas. Então, você tem que saber quais são os símbolos que tem na sua mente e o que esses símbolos significam. Porque de acordo com o que cada símbolo significa para você, você vai ter resultados ou não. De acordo com o significado que a sua mente atribuiu àquele determinado símbolo. Então é isso. Por hoje o tempo já não me permite continuar, mas se vocês tiverem dúvidas sobre sonhos, sobre sonambulismo e sobre interpretação de sonhos, eu posso continuar na próxima palestra. Mas resumindo muito é isso. Saiba quais símbolos a sua mente entende, qual o significado que a sua mente deu a esses símbolos, e assim comece a mapear o seu cérebro e você vai ter um grande desenvolvimento da sua mediunidade sonambúlica. Esse é o primeiro passo para você desenvolver mais dela. Lembre-se, o sucesso é a única possibilidade.